Então vamos lá. Qual o tema de hoje? O que é que os aprovados fizeram? O que é que os aprovados fizeram para conquistarem seu cargo público que tanto desejavam, tá? Eu vou falar aqui de dois aspectos principais. O que é que eles fizeram, né? Eu fui aprovado, então vou falar também o que eu fiz, o que eu conversei com várias pessoas que foram aprovadas e também com os meus alunos. E também vou trazer aqui 5 elementos que podem interferir no tempo que você demora para ser aprovado num concurso público que você quer, tá? Tempo que pode demorar. Então vamos lá. As principais características que eu vejo que às vezes podem ser até controversas. Algumas vão ser controversas. Vai dizer, não acredito, é isso mesmo. Essa é uma live que está acontecendo pelo Insta. Depois que, se você estiver assistindo a gravação depois, tá? Vou deixar gravada para vocês. Juju está chorando enlouquecidamente por papai. Se vocês escutarem um choro é porque ela quer dormir comigo. Mas eu tinha marcado essa live hoje, vamos fazer, tá? Vamos lá, características. Primeira característica. Geralmente, quem é aprovado em concurso público, naquele concurso que você quer, que você deseja, começa antes de sair o edital. Ou seja, começa a se preparar, começa a se estruturar, já pega o edital anterior e já começa a estudar, a se preparar antes de sair o edital, tá? Gerson, existe exceção? Existe. Existe exceção, concursos menores, editais muito pequenos. Mas editais assim, maiores, concursos mais robustos, que tem um edital maior, é difícil, tá? Você, me inscrevi no concurso, vou lá, vou fazer, vou passar, tá? Então, o primeiro aspecto é comece antes, se prepare antes, não deixe para quando sair o edital começar a estudar para o concurso. Vai ser bem complicado, tá? Segundo aspecto importante, se tiverem dúvidas podem ir perguntando que eu vou respondendo. Segundo aspecto importante, foco em concursos com editais similares, tá? Veja, quando você vai fazer concurso e os editais são muito distantes um do outro em termos de conteúdo, você precisa estudar mais, você precisa dedicar mais tempo. E mesmo que você tivesse mais tempo, o que seria ideal? Aprofundar e focar nos conteúdos e nos temas que têm a ver com os concursos ou tentar vários concursos. Então, o que eu percebi ao longo dos anos e do meu estudo foi exatamente isso. Você, quem é aprovado, foca em concursos similares. Concursos que possuem editais similares, tá? Terceiro aspecto. Veja, quando você vai estudar para o concurso, é comum, e essa não é a característica, as pessoas pegarem do primeiro item do edital ao último item do edital, pegarem da primeira página do livro, irem até a última página do livro, pegarem do primeiro artigo do código, irem ao último artigo do código, estudarem com a mesma prioridade todos os temas do edital, todos os aspectos que tem no livro, todos os artigos do código. E o que a gente percebeu ao longo dos anos de estudo, meus anos de estudo, que eu percebi, e conversando com outras pessoas também, né, é que isso na prática não ocorre. Com o tempo você vai percebendo que existem temas que você precisa estudar mais, temas que caíram muito mais questões, você vai ter que resolver mais questões daquele determinado tema. Temas que, para determinado cargo, ele é mais relevante, você precisa dar uma atenção maior. Eu fiz uma aula um dia desse, inclusive, e comentei que você vai fazer concurso para a área legislativa. Quer dizer, você não vai saber muito bem como é que é o processo legislativo, né?
Você precisa, é um tema que você vai estudar mais, você vai priorizar mais, você vai se aprofundar mais, tá? Então, priorização de temas do edital, tá? Quarto aspecto que eu acho interessante. Quem foi aprovado em concurso, ele não se aprofunda no tema da mesma forma que se aprofunda em outro tema. Cada tema tem um grau de profundidade. Jéssica, como é que eu vou saber que um tema eu vou me aprofundar mais que outro, que esse tema merece o aprofundamento? Simples. Você resolve questão, não acerta de jeito nenhum com o que você estudou, e aí você, obviamente, vai pensar, veja, se esse tipo de questão vive caindo em concurso e pelo meu estudo eu não acerto nada, obviamente eu preciso me aprofundar mais nesse tema. E o que é se aprofundar nesse tema? É você pegar uma doutrina mais especializada, você buscar as fontes onde aquelas questões foram cobradas, as fontes, as respostas, e ver o que é que você precisa estudar. Tá? Então, se aprofundar em aspectos específicos e não em tudo. Tá? Quinto aspecto importante de quem passa em concurso, de quem é aprovado. Estuda muito lei seca e súmulas. Estuda muito lei seca e súmulas. Há alguns anos atrás, eu fiz um estudo coordenado por mim, pela professora Natália Masson, em que analisamos mais de 30 mil itens de questões. Mais de 30 mil itens de questões. E nós percebemos que a cobrança de legislação é muito grande em concurso público. E veja, a cobrança da legislação ela pode vir de 3 formas. Ela pode vir de forma direta, Ctrl+C, Ctrl+V da lei, que é a mais comum de identificar. Ela pode vir de forma indireta, ou seja, o conhecimento da lei faz com que você chegue na resposta, faz com que você elimine itens suficientes para chegar na resposta correta. Ou ainda, o conhecimento da lei resolve um caso prático que a questão trouxe. A questão traz um caso prático e com o conhecimento da lei você acerta. Então a lei resolve muitas questões. E quem realmente está muito focado em concurso, que está chegando perto, que consegue aprovação, são pessoas que já entenderam que conhecer bem a legislação é muito importante. É muito importante. Mas tem uma pergunta aqui. Marcel perguntou, tá, mas os informativos, as decisões dos últimos 2 anos? Também é importante. Mas se eu fosse colocar o grau de importância, eu colocaria primeiro a lei, depois colocaria a jurisprudência. Tá? Claro, tem concursos que, naquele tipo de concurso é uma cobrança absurda de jurisprudência. Beleza, pode acontecer. Mas, se você pegar para analisar direitinho, você vai ver. Às vezes a gente acha, eu já fiz muito concurso, que eu dizia bem assim, é muita jurisprudência, é isso, é desse jeito, é assim, é assado. Mas quando você para analisar a prova, para analisar item por item, você olha e diz, mas tá aí. Veja quanta cópia de legislação, que absurdo. Porque quem não conhece bem a legislação, acha que pode cobrar de qualquer coisa, menos da legislação. É impressionante. Você acha que não, isso aqui é uma jurisprudência. Não é. Não, isso aqui é uma teoria. Não é. Está na lei. Mas você não tem um manejo. Não tem aquele negócio com a lei. Não compreende bem. Não leu várias vezes a legislação. Não grifou os artigos mais importantes. Então, não sabe. Nem sabe. Cansou de acontecer isso comigo. Isso aqui é... Ia procurar no livro a resposta. Nada. Era a cópia de um artigo lá. Se eu soubesse o artigo, sabia. Se eu soubesse a junção de 2 artigos, sabia. Tá? 6º aspecto. Quando vai estudar a doutrina,
primeiro foca no básico. Foca no básico. Então, o que é focar no básico? É ter a capacidade de entender de que quando você vai estudar aspectos doutrinários, você primeiro vai garantir as questões mais fáceis. E para você garantir as questões mais fáceis, você estuda o básico da doutrina. Conceitos, classificações, as principais teorias. Isso é o suficiente para que você atinja um determinado nível. E passar desse nível, eu estava falando isso para os meus alunos da mentoria, esses dias agora. Olhe, para você atingir 70% de acerto, você precisa de um nível de estudo. 70% de acerto você precisa aqui, 70% aqui. Vamos dizer que aqui é 70% e aqui é 100%. 70%. Você precisa de um nível de estudo. Para você sair desse 70 e ir para 90, você precisa desse nível aqui de estudo. É muito mais estudo. Sair de 70% a 80% para 90%, 95% é muito mais estudo, é muito mais tempo, é muito mais esforço. E aí a minha pergunta é melhor você querer sair de 70, 75, 80 para 90, 95, que o esforço é absurdo em uma determinada matéria? Ou é melhor você pegar uma matéria que você está mais fraco, que está ali nos 50, 55%, 40%, você está mal, e elevar essa matéria para 70, 80%? Então é melhor você elevar as matérias para esse grau de entre 70% e 80%, porque quando você tem a maioria das matérias nessa faixa de 70% e 80%, você já está competitivo nos concursos. Depois você vai evoluindo. Por isso que quem tem uma certa vivência de concurso público, tipo assim, eu vou garantir o básico, eu vou garantir as questões fáceis e as questões medianas. As difíceis é tanto trabalho para acertar difícil que às vezes eu acerto a difícil, erro uma fácil, não adiantou nada. Garanto as fáceis e as médias. Não é, Simone? Percebeu isso? Hã? Então às vezes você diz assim, pô, já estou bem constitucional. Já estou em 75%, 80%, eu vou levar para 90%, eu estou perto. Meu amigo, para levar para 90%, 95% não é brincadeira. E aí você fica. E a outra lá tem 40%. Uma matéria que você não quer estudar, aquela matéria tipo tributário, direito empresarial. Não quero essa matéria, não quero nem ver a cor. Então eu foco mais numa e deixo essa de lado. Você vai ter muito mais trabalho. É muito mais fácil você acertar o básico. É muito mais fácil você sair de 30% e ir para 60% em empresarial do que você sair de 80% para 95% em constitucional. Tá bom? Sétimo aspecto aqui que eu acho interessante. Tá? Sétimo aspecto. Vi aqui que meu amigo Birajara Casado entrou. Inclusive acompanham as postagens dele, são excelentes. Grande abraço, meu amigo. Próximo aspecto. O concurseiro que já sabe que não vive de videoaula. Olhe, não tem coisa pior, e eu passei por essa experiência em um determinado momento da minha vida, que era o seguinte, era escutar o professor dizer o seguinte, olha, você faz o cursinho aqui com a gente. Se você não passar, você faz de novo. Você faz de novo. Você faz de novo. Você fica aqui dentro do cursinho, assistindo nossas videoaulas, nossas aulas, até passar. Então esse é o concurseiro que vive de videoaula. Já essa aula é importante? Sim, é importante. Qual a importância da aula? Facilitar a sua compreensão para que o seu estudo seja mais rápido depois. Porque se você já entende aquela matéria, tem um mínimo de compreensão, você na hora de estudar pelo material,
se avança muito mais rápido. Agora, o que o professor passa 3 horas numa aula, você passa 30 minutos num livro. Se você já assistiu a videoaula. Então, depois que você assistiu a aula, que você já entendeu, compreendeu, fique no material. Mas tem gente que não. Nunca larga a videoaula. Como não larga a videoaula, perde muito tempo assistindo, reassistindo. Tá? Eu vou abrir aqui no... Se vocês quiserem, podem enviar perguntas. Tem uma opção aqui de enviar perguntas, tá? E tem uma setinha também aqui, um aviãozinho, que vocês podem enviar para os seus amigos que estão estudando para concurso, tá bom? Enviem, que se a gente passar aqui de 100 pessoas ao vivo, eu tenho uma surpresa aí para vocês no final. Tá joia? Vamos lá. Se passar de 100, me lembre. Veja aí, se passar de 100, isso é minha vida. Tá? Aqui no Insta. 8º aspecto interessante. São 14 que eu vou falar. 8º aspecto interessante de quem é aprovado em concurso público. É o seguinte. Metade do tempo de estudo é resolvendo questões. Metade do tempo de estudo é resolvendo questões. Veja, não é só resolvendo. É resolvendo e analisando. Você resolve questões e analisa porque acertou, porque errou. Onde está a fonte? Ah, está no artigo tal. Vou lá no meu código e grifo. Se eu pegar meu código aqui para vocês e mostrar, tá aqui inclusive. Meu código era todo grifado. Gerson, mas por que seu código era todo grifado? Grifado assim desse jeito, cheio de grifo. Amarelo para tudo que é canto, vermelho, grifa lá, grifa as palavras-chave. Por quê? Porque eu errava, queria saber porque eu tinha errado, ia lá no meu material e marcava e grifava para facilitar a minha revisão depois. Tá bom? Então, inclusive, Rafael, PS09, essa é uma das melhores estratégias para você aumentar o seu nível de acerto. Como é que você aumenta o seu nível de acerto? Uma das melhores estratégias é você fazer o básico que precisa fazer, mas utilizar metade do seu tempo resolvendo questões. Ao resolver questões, saber por que está certo, por que está errado, marcar no seu código, marcar no seu material e resolver mais questões e mais questões e mais questões. Por quê? Porque você vai ver que as questões com o tempo vão seguindo um padrão. E aí você abre o seu material, abre um código, abre a Constituição Federal, bate o olho num artigo e diz bem assim, putz, isso aqui está naquele jeito para ser cobrado. Nunca vi cair uma prova, mas tem tudo para ser. Ou seja, você está entendendo e pegando o perfil das bancas. Tá? Tá entendendo e pegando o perfil. Beleza? Eu gosto do vídeo em 2x. Não importa se é 1x, se é 2x. O que importa é que você não vai ficar assistindo as mesmas aulas 2, 3 vezes. Isso é o que mais importa, tá bom? 9º aspecto interessante de quem passa. Veja, não adianta você estudar muito se o que você estuda você não consegue organizar esse material. Porque se você não consegue organizar, você não consegue rever, não consegue revisar. Quando chega na semana da prova, você não consegue revisar muita coisa, né? Porque, quando faltava 2 semanas para a prova, eu conseguia revisar muita coisa, rever os artigos mais importantes do código, rever as principais súmulas, ver as principais jurisprudências. Por que eu conseguia? Porque meu material estava organizado. Eu tinha resumo dos principais temas. Meu código e minha legislação estava grifada, com os artigos mais importantes, as palavras-chave. Minha jurisprudência estava toda organizada no arquivozinho, os trechos mais relevantes. As coisas que eu errei em concurso estavam anotadas.
Então eu pegava esse material e revisava. 2 semanas para a prova. Dá para ver muita coisa. Então uma característica comum é ter um material organizado. Tá? Se você acumula muita coisa, né? Não é para acumular muita coisa, é para ter organizado, tá? 10º aspecto, revisa muito. Revisa muito. Revisa com constância. Quanto mais você avança, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais você precisa revisar. Mais tempo você gasta com revisão. Eu gosto do comparativo como se fosse um balde de água, né? Um balde de água com um furo embaixo. Então você enche por um lado e o furo está lá saindo pelo outro. E quanto mais você enche, mais furo aparece. Então, tapar os furos são as revisões. Então, com o tempo, você vai perceber que vai ser mais difícil acumular conhecimento. Porque você precisa estar revisando de forma constante. E revisar de forma constante leva tempo. Porque a revisão engloba você pegar esse seu material organizado e ficar olhando várias vezes. Engloba você ficar vendo seus grifos, as palavras relevantes. Engloba você pegar as súmulas principais e ficar revendo. E principalmente engloba você ficar resolvendo mais questões dos temas que você já estudou. E não é só resolver, é analisar, é saber porque está certo, porque está errado, é melhorar o seu material. Tá bom? 11º aspecto, característica dos aprovados. Regularidade nos estudos. E eu vou dizer, é um negócio assim, difícil você ser regular. Porque ser regular implica dizer que você, na maior parte do tempo e dos seus dias, você não vai furar seu estudo. Você não vai ficar 1 dia sem estudar, 2 dias sem estudar. Não, isso não vai acontecer. E para que isso não aconteça, você precisa ter disciplina. Tá? E muita gente confunde que, para ter disciplina é preciso motivação. Veja, a motivação é o que te faz, vou lá, vou começar. Mas a motivação não te faz ser constante, não. Você precisa se determinar, você precisa... Eu, inclusive, tenho uma live que eu explico exatamente quais são todas as características da disciplina no YouTube. Recomendo que você vá para lá. Se você quiser aprofundar, você bota assim no YouTube, disciplina Gerson Aragão, você vai achar uma live que eu explico como ter disciplina. Inclusive de forma científica, com base num livro chamado Neurodisciplina, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. 12º aspecto. Essa live aqui é para você guardar. Gerson, qual concurso o professor indica para o iniciante? Depende do que você quer, do que você sabe. Essa é uma resposta que não consigo dar pronta, né? Se eu não te conhecer, não souber exatamente seus aspectos, é difícil dizer. Tá? Gerson, revisar por questões é uma boa escolha? Questões e o seu material. Tá? Questões e o seu material. Que você vai organizar, que eu disse aí no item 9. 12. Olha só, o 12 é muito bom. Porque o 12, pouca gente faz. Pouca gente faz o 12. Qual é o 12? Deem sugestões de lives, de temas. Podem mandar para mim por direct. Sugestões, olha. O Wellington mandou, faça uma live sobre o TJ. Pode mandar, tá? Mapa mental, falo já sobre mapa mental. Mas o aspecto 12. Pouca gente faz isso. Que é saber o percentual que você precisa. Tá? Qual o percentual que eu preciso atingir? Veja, o percentual é a meta. Então, Gerson, para eu passar no concurso que eu quero, eu preciso de 72% em média. Tá? 72% em média. Tá. 72%. Como é que eu sei que é 72%? Eu vou observar as notas de corte do concurso que eu quero. Quando você
sabe a nota de corte, você define a sua meta. A minha meta agora é 72%, com base na nota de corte, 72%. Beleza. Com base nisso, você vai elaborar um estudo, uma estratégia para atingir esses 72%. Só que muitas pessoas que estudam para concurso não sabem o que precisam atingir. E se não sabe o que precisa atingir, fica difícil. Eu quero chegar em... Lembra daquele caso no começo? Eu quero chegar em 95% de constitucional. Precisa. Se sua meta é 72%, se você tiver em 75%, 76%, 77% em todas as matérias, acabou. Sua chance é muito boa. A nota de corte é baseada nos últimos concursos daquele cargo. Então, por exemplo, quando eu fiz Defensoria Pública, eu vi os últimos concursos que foram realizados no país e vi que estava numa média de 70 pontos. Né? 70, tem concurso que variava porque errada não lava certo, tinha outras coisas, mas em média 70%. Eu estava garantido. Tá? Então me preparei para 70. Tá? No concurso que eu fiz, inclusive, de Sergipe, eu fiz mais de 70. Mas, como cada 4 erradas anulavam uma certa, ficou 65, alguma coisa assim. Mas 65 líquido. No bruto era mais de 70. 13º aspecto. Você precisa se tornar um especialista nas bancas que mais fazem o concurso que você deseja. Então, se tem um determinado concurso que faz muito FGV e FCC, você precisa resolver muitas questões de FCC e FGV e ficar bom nessas bancas, porque elas são diferentes do CESP, por exemplo. Tá? Inclusive, quando tinha concurso que não era nem CESP, nem FCC, na minha época, eu nem ia fazer. Por quê? Porque eu não era especialista. Eu podia até fazer, mas assim, não era meu foco. Tá? Respondendo a pergunta aqui, essa live vai ficar gravada? Vai ficar, eu vou deixar gravada, tá? É obrigatório fazer resumo? Eu não faço. Assim, obrigatório não, mas você precisa ter pelo menos um caderno de erro, ter grifo no seu material, pelo menos isso, assim, pelo menos, ter anotações das coisas que você errou, ter grifos nas questões que você fez, ter grifo na legislação e ter grifo no material que você estuda, pelo menos. Senão, como é que você vai rever? Tá? Uma frase aqui que é muito verdade aqui de Marcel: o resumo não é somente para revisar. Durante a confecção do seu resumo, seu entendimento sobre o assunto aumenta, com certeza. Fazer um resumo é uma atividade que você precisa concatenar as ideias para escrever, e isso não é tão fácil, não. E aí você está aprendendo. É a mesma coisa que explicar. Explique o que você estudou para outra pessoa, para você ver se não aumenta a sua capacidade sobre aquele tema. Tá? Gerson, na resolução de questões é bom assistir os vídeos de explicação do QC, por exemplo. É melhor ficar nos comentários. Vá nos comentários. O vídeo para mim é perder tempo. É que aqui da Defensoria. Ganhei. Passou do 100, quero surpresa. Vou fazer uma surpresa. Tá? Todo mundo que quiser a surpresa, que tiver aqui no ao vivo, vai ter que mandar um direct pra mim. Gerson, eu quero a surpresa. E amanhã eu mando a surpresa. Você vai mandar um direct e dizer assim: Gerson, mande minha surpresa. Quero minha surpresa. E eu vou mandar pra você uma surpresa, tá? Amanhã eu vou mandar. Hoje não. 14º aspecto, característica, tá? As pessoas que passam em concurso, elas superam os pensamentos de desistência. Veja, é um aspecto mais emocional. Durante toda a nossa trajetória de concurso, a gente vai pensar várias vezes em desistir, várias vezes, não vai dar certo.
E é fácil sucumbir esse chamado mental, né? Mas eu não sou aqui defensor daquela bobagem, piegas, assim, tipo, se você não desistir, você passa. Não. Para mim isso é uma grande bobagem. Se você não desistir, você passa. Não, você pode não desistir. E não desistir, você não estuda direito, você não tem estratégia, você não leva a sério. Não desiste e não passa. Pode acontecer. Então, assim, eu acho uma grande bobagem essa história. Se você não desistir, você não é só não desistir. Claro que não é só não desistir. É não desistir e mais um monte de coisa. E mais tudo isso que eu falei aqui. Não desista que você um dia passa. Não desista que... E se você não fizer do jeito certo, você nunca passará. Se você não aprender com seus erros e não ajustar o seu estudo, você nunca passará. Se você fizer sempre da mesma forma e não está dando certo, nunca passará. Mas se você faz da forma certa, se você vê que está evoluindo, e faz uma prova e se sente mal, e vê que não vai acontecer, que foi mal naquela prova, não passou, perdeu por um ponto, vai vir um sentimento difícil, você vai querer desistir, e é nesse momento que você não pode desistir, você vai superar esse pensamento, tá bom? Aqui, ó, meu amigo, ficou por uma questão no cargo da PCPR, Polícia Civil do Paraná, de investigador, tá? Beleza. Essas são as principais características, os aspectos principais. Aí você pode perguntar agora, tá, Gerson, mas veja, eu vou fazer isso, o que pode influenciar? Quais são os fatores que podem influenciar no tempo da minha aprovação? Quanto tempo pode demorar para eu ser aprovado? Então, primeiro aspecto que pode influenciar, vou trazer 5. Primeiro aspecto é... Tem algumas perguntas aqui, vou até... Tem aqui uma pergunta sobre português. Tanto português também, se você for estudar por vídeo, assim, você vai aprender o básico, depois você vai ter que estudar, resolver questão, né? Vai facilitar o seu estudo da videoaula, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui de Luiz, que é meu aluno de uma turma anterior e quer saber das atualizações. Envie um e-mail para o suporte, tá? Envie um e-mail para o nosso suporte. Tá? Quem quiser surpresa, envie um direct para mim. Tá? Inclusive você que está assistindo no YouTube depois, a gravação. Jess, eu quero minha surpresa. Se eu lembrar, né? Às vezes mando um ano depois, numa live gravada, é difícil de eu saber qual é a surpresa, mas eu mando se eu lembrar, tá bom? Primeiro aspecto que interfere no seu tempo de aprovação. Tempo disponível de estudo. Tá? Não adianta se enganar, né? Como algumas pessoas falam. Não, se você tiver meia hora e se dedicar, não sei o quê. Tipo, meia hora é complicado. Meia hora por dia é complicado. Tá? Então, assim, a partir de 2 horas por dia, aí eu começo a achar que, tipo, você tem que separar 2 horas por dia. Daí pra cima. Tá? Jesus quer dizer que eu vou ficar contando hora. Não quer dizer que você vai ficar contando hora. Inclusive, na hora da prova, ninguém vai perguntar quantas horas você estudou. Vai querer se você acerta ou não acerta as questões. Então, assim, quem tem muito pouco tempo disponível é mais difícil. Quem tem mais tempo é melhor. Mas quem tem também o dia todo, não sei se é a melhor coisa do mundo. Porque, geralmente, existe uma lei, né? Uma lei... Não vou lembrar se é uma lei psicológica. Foi provado isso no meio dos psicólogos e tudo mais. Se você tem alguma coisa em excesso, você desperdiça. Se você tem tempo em excesso, você vai desperdiçar. Tá? Mas, obviamente, quem tem mais tempo
tende a ser aprovado mais rápido. Tende a ser aprovado mais rápido. Uma exceção. Às vezes uma pessoa tem 8 horas por dia, a outra tem 4. Mas aqui tem 4, sabe estudar, tem estratégia, é produtivo, já deixa as coisas que vai estudar já organizadas, já sabe o que vai fazer. Então é possível que uma pessoa de 4 horas produza mais do que uma que tem 8. Tá? Mas em geral, se você tem mais tempo, você vai ser aprovado mais rápido, desde que tenha essas condições. Segundo aspecto, uma bagagem. Tem gente que já tem bagagem. Por exemplo, tem uma pessoa que vai fazer técnico do TJ, está na faculdade de Direito e acabou de passar no vestibular, vai bem em português, vai bem em informática, aprende rápido raciocínio lógico porque está bem em matemática. Aí você quer comparar com uma pessoa que estava 10 anos sem estudar e não era da área de Direito e vai fazer técnico judiciário. Então essa bagagem anterior é um elemento que facilita acelera sua aprovação. Não, acelera. É um dos fatores. Tá? Terceiro fator, facilidade na matéria. Tem gente que tem facilidade na matéria, tem gente que não tem. Tá? Um abraço para Valderi Souza C. Utilizei seus métodos na minha primeira aprovação. Polícia Penal de Roraima. Manda uma mensagem para mim, Valderi. Manda uma mensagem para mim. Contando como é que foi, qual foi o concurso. Mande para mim. Até te entrevisto. Tá? Acho bom. Então, facilidade na matéria. Você tem facilidade. Tem gente que tem mais facilidade. Tem menos. Paciência. Né? Acontece. E quem tem mais facilidade nas matérias... Por isso que às vezes você faz um concurso e você também escolhe não só pelo amor ao cargo. Tipo, eu tenho uma extrema dificuldade em tributário. Então, tipo, tem concurso que eu não possa fazer tributário, defensoria pública, então eu vou pra lá. Não quero, eu vou nas que eu tenho mais facilidade. É um exemplo. Tá? Quarto, concurso desejado. Às vezes você quer um concurso que o nível de dificuldade daquele concurso é muito alto, a concorrência é muito alta. O nível da prova e o nível da concorrência, o que você precisa atingir é muito alto. Vai demorar mais. Exige mais estudo, mais conteúdo, mais compreensão, mais tudo. Às vezes um concurso mais fácil. E veja, o que é fácil, o que é difícil, depende do nível que você está. Tá? Porque às vezes um concurso para técnico pode ser extremamente difícil para uma pessoa e extremamente fácil para outra, dependendo do nível que você está. E por último, o último fator é a estratégia. Coisas que eu trago aqui para você é um fator que você pode influir diretamente. Como é que eu posso ser mais estratégico? Como é que eu posso me preparar de forma estratégica? Como é? Tem. Concurso que não tem português? Tem. Os concursos das carreiras jurídicas todas não tem português. Abraço, Velber. Então, estratégia de estudo é algo que você... Veja, tempo disponível que você tem. Você não consegue interferir. Não dá para mexer, é o que você tem. Você pode até se esforçar para criar mais tempo, mas é o que é. 2. Bagagem anterior. Já é anterior, você não tem como mexer. Facilidade da matéria. É isso aí. E o concurso que você quer, você pode alterar. E a estratégia, onde você pode mexer, onde você pode melhorar, é onde você pode ser mais produtivo, onde você pode ter técnica de resumo, onde você pode ter técnica de revisão, onde você pode ter técnica de priorização. É onde você pode adaptar todas essas características e criar uma estratégia para você. Tá? E é isso que eu estou fazendo, inclusive, na turma. Que nesse momento está aberta. Quem está vendo a gravação, não sei se vai estar aberta. Tá? Em que eu mostro para você, faço uma mentoria, em que você coloca em prática todos esses aspectos e atinja mais de 80%, que é o que a maioria das pessoas precisam para serem aprovadas em concurso público. Então, se você quiser participar dessa mentoria que a gente está fazendo agora, envie um direct para mim. Gerson, quero participar da mentoria, tá? Que eu mando para você o link que explica tudo da mentoria para você,
tá? A mentoria em grupo, tá? Que é mais acessível do que a individual, que são pouquíssimos alunos que entram, são escolhidos e tem condição de entrar na mentoria individual. Mas na em grupo, não, é tranquilo. Tá joia? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Quem ficou aqui comigo até o final, pode mandar um direct pedindo a surpresa. Se você quer entrar na mentoria em grupo, ter acesso ao meu curso e junto com o meu acesso ao meu curso, pode mandar. Rafael Queiroz está perguntando qual o valor, as condições. Envia um direct que eu mando para você o link. Tá? Se você tá no Insta, né? Quem tá assistindo a gravação no YouTube depois não vai ter essa oportunidade, mas vai ter o conteúdo da aula aqui, tá? Envie para mim que eu envio para você também o link do curso / mentoria em grupo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Ficamos aí 45 minutos falando. 45 minutos. Tem alguma dúvida? Querem perguntar aqui? Querem perguntar aqui alguma coisa? É isso. Grande abraço. É isso aí, né? Então, quem quer a surpresa, manda um direct pelo Insta. Quem quer entrar na mentoria em grupo, junto com o curso e tudo mais, manda também pro Insta a mensagem, tá? Gerson, grande abraço. Seu curso é excelente. Abraço, Luiz Castiglione. E a Alessandra quer saber como saber a nota de corte. Tem várias formas. Ver, por exemplo, no site notadecorte.com.br, tá? Lá você consegue ver as notas de corte. Abraço, Luiz. Qual dica para o primeiro concurso? Muito difícil assim, né? Primeiro concurso. Qual concurso? Assim, é muito difícil dar uma resposta assim. Primeiro concurso, faça tudo o que puder, mas não espere passar. Se passar é lucro. Tá bom? É isso então, pessoal. Um grande abraço e até nosso próximo bate-papo aqui. Valeu.